Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de Física. Física do segundo ano do ensino médio. Estamos no tópico ou unidade de calorimetria. Nesta aula nós vamos corrigir as atividades deixadas para casa. Foram as atividades da página 62, as questões 3, 4 e 5 do nosso livro texto, o livro a qual estamos adotando e que tiramos esse texto e esses gráficos, é o livro Física Aula por Aula, da volume 2 da FTD, tá ok? Antes de irmos para nossas correções, vamos fazer aqui uma rápida revisão, tá ok? Nós estamos estudando o calor sensível e o calor latente. Vamos revisar aqui rapidamente a diferença entre esses dois tipos de calor, tá ok? Então imagine a seguinte situação. Você tem aqui um blocozinho de gelo e você quer que esse seu bloco de gelo passe do estado sólido para o estado líquido completamente, tá ok? Então, você sabe que antes dele se transformar completamente em água, né? E para isso eu fiz aqui um aquecimento, nossa figura mostra isso. Ele tem que passar, né? Ele fica em uma fase que é sólido mais líquido. Então, nesta primeira fase aqui, nós temos só sólido. Nesta segunda, sólido mais líquido. E nesta terceira, só líquido, tá ok? Nós vamos desconsiderar aqui o vapor. O água mais vapor seria aqui uma quarta, tá bom? Nós vamos só considerar sólido, sólido mais líquido e líquido, tá ok? Esses transparentezinhos aqui são o do Becker. Pois bem, imagine que você queira fazer esta situação. Então, vamos montar aqui um gráfico que fica melhor você visualizar e que nós vamos precisar desse conceitinho para resolver nossas questões. Você pode resolver essas questões de duas formas. Organizando, tá certo? Organizando por tópico, né? Por exemplo, primeiro passo, segundo passo, né? Ou pelo um gráfico. Ora, o gráfico aqui, ó, que nós estamos mostrando é um gráfico, ó, de temperatura versus calor, tá certo? Então, à medida que você vai aumentando a temperatura, você vai adicionando calor à sua substância. Aqui é a origem. Ora, se eu estou na fase sólida, então convenhamos, né? A minha temperatura é abaixo de zero. Digamos que eu quero levar, né? Eu tenho aqui um blocozinho de gelo e eu quero água a 30 graus Celsius. Então, o que eu vou fazer? Para esse bloco de gelo aqui, né? Chegar a água a 30 graus Celsius, veja aqui, né? Aqui eu não especifiquei, certo? Aqui eu deixei só um T aqui que vai ficar, né, maior do que 0 e menor do que 100, ou seja, está nesse intervalo. Então, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que derreter, né? Você tem que adicionar, você tem que mudar a temperatura dele. Se ele ficar em menos 10 graus Celsius, ele vai continuar gelo, né? Quando você eleva a temperatura dele, ele começa o quê? Derreter. Quando ele começa a derreter, ó, você vai ter o quê? Você terá uma fase que nós chamamos de sólido mais líquido. Então aqui, ó, nós temos somente gelo, certo? Vamos botar a fase, né? Somente a fase sólida. Quando nós estamos neste patamar, nós temos o gelo, né? Que é a fase sólida, se transformando em quê? Isso, em líquido, tá ok? Então, só fase sólida, só fase líquida. Depois que ele se transformar todinho em líquido, a 0 graus Celsius, né? Nós vamos aumentar a temperatura dele. Por quê? Porque eu quero água a 30 graus Celsius, certo? Quando eu subir a temperatura dele, eu vou ter, tá ok? Água a 30 graus Celsius. Então aqui sólido, sólido mais líquido e líquido, tá certo? Sempre nessa ordem. Esse gráfico aqui é chamado de gráfico, certo? De aquecimento. Você está aquecendo uma fase,
tá bom? Ó, sólido, sólido mais líquido e líquido, ok? Eu posso também, aí veja, ó, daqui para cá eu adicionei calor à minha substância, tá? Que eu chamo calor 1. Daqui para cá eu adicionei mais calor na minha substância, calor 2. E daqui para cá, certo? Eu adicionei mais calor, calor 3, ok? Então eu tenho, ó, calor 1, calor 2, calor 3, né? 1 para a fase sólida, sólido mais líquido e líquido. Qual foi o calor total que eu usei? Ora, o calor total vai ser o quê? Vai ser o calor que eu adicionei à minha fase 1, o calor que eu adicionei à minha fase 2 e o calor que eu adicionei à minha fase 3, porque eu quero água, né, a 30 graus Celsius. Beleza? Então, esse gráfico aqui é conhecido como gráfico de aquecimento. Na outra aula, nós passamos uma outra metodologia, que é aquela dos passos, né? Primeiro passo, vou aquecer o gelo, né? Vou mudar a temperatura do gelo. Segundo passo, manter a temperatura constante, ó, que é esse passo aqui, ó. Porque aqui não muda a temperatura. Professor, qual é a temperatura aqui? Zero. Ele não está na origem, ó. Professor, qual é a temperatura aqui? De novo, zero, que ele continua na origem, tá bom? Aí qual era o terceiro passo? Aquecer a água de 0 a 30 graus Celsius. Então aqui numa curva de aquecimento, a substância está ganhando calor, tá bom? Mas nós podemos fazer isso também, o inverso. Digamos que você tem água e quer transformá-la em gelo. Pegou, colocou águas lá nos cubinhos, né? E colocou lá no congelador. Como é o gráfico, ó? O gráfico é dessa forma. Você vai ter de novo, ó, um gráfico T, né, versus calor. Aqui a origem, né? Sempre aí o pessoal, notei que muita gente tem dificuldade em montar gráfico, então eu estou montando aqui os gráficos, né? Plano cartesiano, temperatura e calor. Então, meu calor vai variar aqui de acordo com a temperatura. Então, vamos lá. Eu agora quero resfriar. Se para aquecer é de baixo para cima, para resfriar é de cima para baixo. Então, vamos lá, ó. Então, digamos que você tem água a 20 graus Celsius e quer ter, né, água congelada a 10 graus Celsius. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai mudar a temperatura. Está no 20, o que você vai fazer? Vai descer a temperatura. Até quanto? Você vai descer até 0, né? Você diminuiu a temperatura da sua substância. Para quê? Para ela congelar. Então, no 0, ela vai começar a congelar. Então, aqui, ó, o inverso, eu vou ter, ó, líquido. Aqui eu vou ter o quê, ó? Líquido mais sólido. Já vai começar a se transformar em sólido. Olha aqui, ó, era sólido mais líquido, não era? Subindo. Aqui, ó, líquido mais sólido, né? Estão vendo aí que massa? Cara, por esse gráfico aqui não tem como errar. Não tem. Olha, é muito didático, ó. E agora, depois do líquido mais o sólido, eu vou ter o quê? Ora, eu vou ter, certo? Somente a fase o quê aqui? Eu vou ter somente a fase o quê? Isso, eu vou ter somente gelo, tá bom? Eu vou ter somente gelo, líquido mais sólido, né? E aqui líquido, ok? Então veja, aqui é uma curva de resfriamento, tá bom? Se aqui a minha substância ganhou calor, aqui ela vai o quê? Perder calor, ok? Então ela perdeu calor. Aí aqui eu vou ter de novo, ó, o Q1, né? O Q2 e aqui o Q3, ok? Aqui o Q3, ó. Aí chega dessa fase aqui, acabou-se, né? A fase sólida. Para cima, no gráfico de aquecimento, você ainda poderia ter, né? Líquido. O que você faz para evaporar, né? Quando chegar a 100 graus Celsius ao nível do mar, viu, pessoal? Cuidado com essa pergunta. A água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar, né? Se não tiver ao nível do mar, isso não é verdadeiro. Ora, digamos que você queira passar para a fase de vapor, né? A fase gasosa. Ah, então teria mais uma curva aqui, ó. Teria aqui. Aqui nós teríamos o quê? Nós teríamos líquido mais gasoso, né?
líquido mais gasoso, quando ela começa a evaporar, certo? E depois você teria só o vapor, ok? Você teria só o vapor, que seria aqui, ó. Ok? Aqui nesta fase aqui, você teria só o quê? Você teria só a fase gasosa, ou vapor. Então aqui seria mais, você colocaria aqui um pontilhado, aqui colocaria, ó, calor 4 e aqui calor 5. Olha aí, ó. Então essa seria uma curva completa de aquecimento. Aqui já foi, né? Qual é a fase antes da fase sólida? Não tem, né? É sólido, líquido, gasoso, né? E acabou, só são 3 fases, tá ok? Então aqui ainda poderia ter esse outro patamar, do líquido para o gasoso. Aí aqui você teria líquido mais gasoso e gasoso, tá bom? Mas por motivo didático, nós vamos trabalhar só até no líquido mesmo, ok? Então aqui você iria juntar da mesma forma também, né? Você iria fazer o que, ó? O calor total seria o que, ó? Seria o calor 1, o calor 2 e o calor 3, ok? Só que quando você fizer essas continhas, os calores vão dar todos negativos. Por quê, professor? Porque a substância está perdendo calor. Ou seja, esse calor total ele vai ser negativo. Lembram lá da aula passada? Ó, quando o Q é maior do que zero, ganhou calor. Quando o Q é menor do que zero, perdeu calor. Beleza? Aí é que entra a questão do calor sensível e do calor latente, ó. Calor sensível, estão lembrados lá como era a formulazinha? Era o Quimacete. Olha aí, professor, não esqueça mais isso aí mais nunca, olha aí. Viu? Então o nomezinho aí, ó, só você imaginar, ó, o Quimacete, viu? É o Quimacete. Esse tipo de calor depende de quê, ó? Depende da temperatura. E o calor latente? Calor latente é o quimolesa. Olha aí, quimolesa. Ok? Então, quimolesa. Ó. Então, aqui você tem essa. Ó. Você tem o calor sensível e o calor latente. Veja que o calor sensível depende da temperatura e o calor latente não depende. Então, se alguém perguntasse aqui, ó, qual é o tipo de calor 1, né? Alguém perguntou, qual é o tipo de calor 1? Calor sensível ou calor latente? Ora, você tem que ser capaz de responder, ó. Vamos lá. Vamos classificar. O calor 1 é calor sensível ou calor latente? Aí você olha aqui para o gráfico, ó. Por isso que é didático, ó. Olhou para o gráfico, tá mudando de temperatura, ó. Qual é o calor que depende da temperatura? É o calor sensível. Então aqui, ó, o calor 1 é calor sensível. Mais, né? Então você iria adicionar essa forma. Quimacete. Calor 2, ó. O calor 2 depende da temperatura? Não, porque aqui nesse ponto é zero e ele continua sendo zero. Ó. Então seria o calor latente, mais. E aqui, ó. Professor, já aprendi, é o calor sensível. Pronto, tá certo? Então, onde houver mudanças de temperatura, você vai ter o calor sensível. Onde a temperatura for constante, o calor vai ser o calor latente. Da mesma forma aqui, ó, mudança de temperatura, ó, calor sensível, ó, é o quimacete. Lembre-se, calor sensível para a fase, ó, líquida. Quando for aqui nesta fase aqui, ó, vai ser o calor sensível também, né, o quimacete, mas para que fase agora? Para a fase sólida. Olha aí, certo? Então você vai calcular o calor sensível para a fase líquida e o calor sensível para a fase sólida. Por quê? Porque vai que você, né, fica aí na tentação de dizer que esse daqui é igual a esse. Não é. Porque na fase sólida, certo? Na fase sólida, ó, o calor específico é meia caloria por grau Celsius. Na fase líquida, ó, na fase líquida, o Czinho é o que? Uma caloria por grau Celsius. Estão vendo aí? Ó, por isso que não é o mesmo calor. Né? Por isso que o calor sensível para a fase sólida é um e o calor sensível para a fase líquida é outro. Beleza? Então, galera, ó,
nós vamos trabalhar essas duas equações aqui e lembrando desses dois gráficos, gráfico de aquecimento e gráfico de resfriamento. E para completar aqui seria o calor o quê? Isso, latente, o que moleza, que moleza. Ou se você quiser, professor, eu gosto do que mole. Pois pronto, bote que mole. Aí, o calor latente, né? Calor latente, aí tem vários, né? Tem de fusão, tem de solidificação, de vaporização, dependendo em qual fase está. Ok? Então vamos lá para o nosso exercício. Os exercícios muito fáceis, ok? E lembrando, ó, curva de resfriamento perde calor, curva de aquecimento ganha calor, ok? Olha, muito fácil isso aqui, certo? Vamos lá. Então, para a nossa primeira questão, ok? Pessoal, isso aqui é assunto quase certo no Enem, certo? Assunto certo no Enem e nos vestibulares. No vestibular, geralmente cobra-se a conta bem grandona. No Enem também eu já vi cobrar conta grande, tá certo? Mas no Enem cobra o entendimento. Lembrando, ó, que é chamado calor sensível, depende do calor específico da substância, que é o C minúsculo, né? E aqui é o calor latente da substância. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão de número 3. Nós deixamos aí o gabarito, tá certo? Pra quê? Né? Pra você ir fazendo até acertar, cara. Não pode ter preguiça. Né? Professor, como é que eu entendo física, química, matemática? Exercitando. Professor, não tem outro jeito não? Pode decorar não? Pode não. Não existe como você decorar, tá certo? Só tem uma maneira de aprender física, química e matemática. Como é, professor? Exercitando. Então vamos lá. Primeiro, calcule a quantidade de calor necessária para transformar, sob pressão normal, 200 gramas de água. Opa! A massa, ó, que eu tenho. Vamos logo aqui marcar, ó, que o que é isso aqui, ó? Massa. 80 graus Celsius, temperatura, em vapor a 100 graus Celsius. Ou seja, aqui é a temperatura inicial e aqui é uma temperatura o quê? Final. Dado L de vaporização, tá bom? Então vamos lá. Você quer ter água a 100 graus Celsius, ok? Então vamos pelos passos, ó. Primeiro passo. Você vai elevar a água, mudar a temperatura dela de 80 para 100, certo? Isso daqui é a metodologia que nós usamos na última aula. É os passozinhos, né? Você imagina, né? Ó, de 80 para 100. O segundo passo seria o quê? Professor, eu quero usar o gráfico. Professor, calma, na aula vai ter questão com um gráficozinho. Vou mostrar os dois, aí você analisa qual é o melhor para você, tá bom? Aqui é assim, menino, as aulas de física, né? São várias estratégias para você escolher a melhor. Olha aí que show, viu? É aula de física que show, menino. Terceiro, ó, não tá em 100? Manter constante a temperatura em 100 graus Celsius para começar a evaporar. Ó, ele quer vapor, né? Então, quando chega a 100, acabou-se. De 100 para lá, ao nível do mar, vai, ó, sob pressão normal, ó, vai começar a evaporar. E, né, vai ter 100, vai começar a evaporar 100, tá bom? Chegou 100 e parou. Então, tem duas temperaturas, de 80 a 100 e acabou-se, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro. Para elevar a temperatura, aqui, ó, de 80 para 100, esse calor depende de quê? Depende da temperatura. Por quê? Porque não é constante a temperatura, né? Vai variar. Então, eu vou usar que tipo de calor? Isso, calor sensível, ó, MC, delta T, né? O que macete. Qual é a massa? 200. Calor específico da água? 1. Saiu, nem tem na questão, né? Porque todo mundo sabe. Temperatura final menos a temperatura inicial. E, ó, 100 menos 80, 20. 20 vezes 200. Olha aí, ó. Então, o calor 1 deu quanto? 4.000 calorias. Ok? Deixa aí guardadinho. Agora, nós vamos manter a temperatura constante, ó. De 80 para 100, chegou em 100 e parou. Digamos que você seja aquele aluno que ainda esteja em dúvida, né? Dormiu na hora da aula. Professor, cochilei aqui, professor, essas aulas são muito cedo.
8 horas da madrugada, vala meu Deus, né? Digamos que você seja esse aluno desavisado e chegou aqui, eu vou estar aqui mesmo no que macete. Professor não tá nem vendo mesmo. É lá na casa dele fazendo aula até de madrugada. Vixe, olha aí, ó. Eu vou tacar aqui mesmo. Temperatura final, 100. Temperatura inicial, 100. 100 menos 100, 0. Fala, meu Deus, vixe, deu foi tudo zero aqui. Rapaz, tem alguma coisa errada, ó, tá vendo? Mesmo que você quisesse ir pelo que macete, né, o calor sensível, não ia dar certo. Por que que não dá certo? Porque a temperatura é constante. Mas o aluno do Alto Aragão não vai fazer isso, porque é o aluno esperto, inteligente. Como é que ele faz? Ora, temperatura constante, o que que eu faço? O aluno do Alto Aragão vai logo para o correto, ó. Calor latente, de quê? De vaporização, ó. Poderia ser de solidificação. Massa, a mesma, viu, ó? Mesma substância, né? 200 e eu vou usar o calor latente de vaporização, né? Então, fazendo a continha, 200 vezes 539,6, que foi o dado aqui, ó. Nós teremos, olha aí, ó, 107.920 calorias. Então, o que que eu fiz aqui nessa questão, ó? Calculei os dois calores, ó. O primeiro para aquecer e depois deixei lá para ele evaporar. Eu quero vapor de água a 100, né? Professor, e se eu quisesse vapor de água a 120? Aí você faria mais um passo, seria o terceiro passo. Você iria levar o vapor de 100 até um vapor de 120, né? Professor, eu quero vapor para fazer uma cânfora, né? Ixi, professor, sei nem o que é isso, eu também não, vamos ficar quieto, né? Então vamos lá, ó. E aí, o que que eu ia fazer, né? Eu ia colocar o calor sensível, porque aqui vai ter mudança de temperatura, tá ok? Beleza? Entenderam aí a ideia? Professor, vá pra frente, professor, já tô entendendo tudo aqui. Pois beleza. Então, se nós temos dois calor, agora é só juntar os dois, tá certo? Q1 mais Q2, ó, Q total é o Q1 mais o Q2. Soma, ó, 4.000 mais 107, 1.920. Somando tudo, ó, temos um calor total aqui, ó, de 111.920 calorias para termos vapor de água a 100 graus Celsius. Beleza? Entenderam aí, ó? Começamos aí com duas fasezinhas. Vamos agora para a nossa quarta questão. Não se preocupe, eu vou disponibilizar o PDFzinho dessas nossas atividades corrigidas, tá ok? Então vamos lá aqui para o quarta questão, ó. Vamos lá. Uma massa de gelo encontra-se a uma temperatura de menos 10. Opa! Olha aí onde é, ó. Tá na de gelo. E é transformada em água e aquecida a 50 graus Celsius. Sabendo que a quantidade de calor nesta transformação foi de 27.000 calorias, determine a massa de gelo transformada em água. Dados: C da água, meia caloria. E da água em gelo, viu? Que faltou água mais gelo. E água mais gelo não, né? Aqui é na fase água na fase sólida. E o calor de vaporização, né? Porque agora é vapor, ok? É de 80 calorias por grama. Então veja. Ora, vamos pegar aqui, vamos montar o nosso gráficozinho, né? Já que esse daqui. Professor, eu quero ir vamos aqui, ó, montar o gráficozinho. Tá bom? Então, você tem gelo aonde? A menos 10, ó. E você quer água aquecida. Professor, onde é que você vê isso? No enunciado, olha. Ó aqui, ó, inteligência, ó. Meu Deus do céu, professor, tô vendo. Água, professor, você é minha aperreada. Todo professor de física é assim. Então, ó, água aquecida. Então, além de você tirar aqui do menos 10... você vai aquecê-la, ok? Até 50. Então, o que que você tem que fazer com esse gelo? Primeiro, você tem que mudar, né, a temperatura, de menos 10 a 10. Depois, o gelo vai se derreter. Ai, professor, eu sei, professor, né? Ele vai derreter. Depois do gelo derretido, você vai aumentar a temperatura até 50. Pronto, ó. E ele está dizendo que quando você completar esse caminho aqui todinho, certo?
O calor total vai ser de 27.000 calorias, ok? Então, o seguinte, ó, é como se você estivesse fazendo isso, ó. Veja aí a nossa figurazinha, ó, gelo, gelo se transformando em água, ó. Gelo, né? Gelo se transformando em água. Só porque aqui nós temos só até a fase, né, gelo, gelo mais água, tá bom? Então aqui, ó, você tem o que? Sólido, sólido mais líquido e aqui líquido, tá bom? Olha aí o espaço, ó. Então vamos fazer cada uma dessas, tá bom? Então tá aqui o gráficozinho de novo, ó, para você relembrar que eu tenho o que? Sólido, sólido mais líquido e líquido, tá bom? Quando é uma mistura, quando está passando de uma fase para outra, pessoal, é calor latente. Lembre-se disso. Mudança de fase, calor latente. Sólido para líquido aqui, né? Então vamos lá, eu vou ter quantos calor? Eu vou ter, ó, 1, 2, 3. Então nós vamos calcular 3 calor. Professor, não gostei não, eu queria ir mesmo é pelos passos. Então você teria o passo 1, o primeiro, o segundo passo, né? E o terceiro passo e depois o Q total, né? Como seria o primeiro? O primeiro você ia levar, né, a temperatura de -10 a 0 graus Celsius, tá certo? O outro passo iria manter o T constante, né? Ou seja, nesse passo aqui você teria o Q latente. Nesse passo, o Q sensível. O outro passo você levaria de 0 graus Celsius até 50 graus Celsius. E aqui você teria o Q sensível, tá bom? Então, pelos passozinhos seria isso. E depois você somaria todos, né? O Q1, o Q2, mais o Q3, ok? Veja como é fácil, ó. Tá certo? Então não tem por que achar dificuldade. Agora, se você assistir essa aula, pegar seu caderno, né, e esconder debaixo da sua cama, né, ou debaixo da cômoda, né, esconder, jogar lá, não sei aonde, dizer, mãe, cadê meu caderno? Só na próxima semana na aula de física, e lógico, né, você não vai lembrar nem o que é sólido, imagine líquido, tá bom? Você tem que pegar essas atividades e fazê-las novamente. Então vamos lá. Primeiro, tá aí, ó, -10 para 0. Aí o que eu vou fazer, ó? Segundo, transformação de gelo em água. Terceiro, elevar, né, de 0 para 50, tá bom? Então o primeiro é o que? Calor latente, é o que macete. Ora, ele não deu a massa. Veja, ó, vou voltar aqui na questão, ó. Ó, veja o que ele está pedindo aqui na questão. Vamos lá, cadê? Tá aqui, ó. Ó o que é que ele está pedindo, ó. Tá certo? Ele está pedindo qual é a massa, ó. Dessa vez ele dá o que total, ele não quer o total, ele quer a massa, uma certa massa. Então essa certa massa vai ser sólida, depois vai ser sólida mais a líquida e depois vai ser só líquida, tá certo? Então vamos lá. O primeiro, ó, calor sensível, a massa que eu não sei, né? Como eu estou na fase gasosa, né? É meia caloria por grau Celsius. Ó, de onde é que ele tá saindo? Ó, temperatura final, ó, é 0. Professor, pelo amor de Deus, não tinha. Claro, ó, ele tá subindo, ele tá saindo daqui, ó. Ele tá saindo do -10. Ala, meu Deus, né? Pro 0. Então, afinal, é o em cima, né? Aqui, para onde ele foi e o inicial de onde ele saiu. Aí veja, ó, que tem menos e -10, porque ele tá saindo do -10. Aí eu faço o joguinho de sinal aqui, ó, menos com menos mais, né? 10 vezes 0,5, 5. E repete o M. Pronto. Tá aí o primeiro calor. Ok? Tô aqui nessa fase, ó. Cheguei aqui. Vamos para a próxima. Transformação de gelo em água. Quando tá em transformação, quando tá em mudança de fase, qual é o calor? Isso. Latente. É o que moleza, ó. O que moleza vai ser o que? M vezes 80. Então, 80 vezes M. Beleza? E agora, o outro, ó, elevar. Elevar aqui, ó, de 0 para 50. Então, o que macete também, porque agora eu tenho só uma fase. Então, a massa que eu não sei, né?
Ó, sempre repetindo a massa que eu não sei. A massa que eu não sei. Agora eu estou na fase o quê? Líquida. Ó, temperatura final lá em cima. Aqui em cima, ó. Lá em cima não, né? Lá é longe. Aqui, ó. 50. Vixe. 50, ó. Menos de onde foi que ele saiu? Do zero, ó. Então aqui, faz aqui, ó, o joguinho de 50 vezes 1, 50m. Tá bom? 50 vezes m. Pronto. Então você, ó, para ir, ó, esse gastaram, né? Ó, aqui é um 3, viu, pessoal? Perdão. Aqui é um 3, ó. Então você gastou quanto de calor, né? Ó, você somou o Q1, o Q2, o Q3. Agora, ó, a quantidade de calor final é 27.000, tá certo? Então, quando ele chegar aqui nessa última fase, que somar o calor encontrado nesta fase aqui, ó. Colocar esse S aqui do lado dentro, ó. Que você somar o calor 1, o calor 2 e o calor 3, quando você somar os 3, vai dar 27.000. Então, você substitui aqui, ó. Qual foi o calor total? Lembrando, nós estamos atrás da massa. Nós não estamos mais atrás, né? Como na primeira questão, ó. Do calor total não, né? Ó, aqui ele dava a massa. Ele deu o final, olha aí como a questão é legal, ó. Ele deu o final e quer a massa. Tá certo? Ele deu o final e quer a massa. Então, qual é o calor total? 27.000. Qual foi o primeiro calor? Ó, 5m. O segundo, 8m. O terceiro, 50m, que foi esse daqui. A massa é a mesma, tá certo? Esses m's aqui são todos iguais, porque eu tinha gelo, gelo mais água e água, né? Não se perdeu nada. Nós estamos supondo que a massa continua a mesma. Então agora, se isso aqui é tudo a mesma coisa, eu vou somar, beleza? Então vamos somar, ó. 27.000 é 135m. Agora é só isolar o m, ó. 135m, né? Passar as variáveis para o lado direito e os números para o lado as variáveis para o lado esquerdo, os números para o lado direito. Agora, isola o m e divide, né? 27.000 dividido por 135, que dá quanto? 200 gramas de, né? Ó, 200 gramas, ó, de massa. Ok? Se você pegar esses 200 gramas e colocar aqui, ó, 5 vezes 200, 80 vezes 205, e somar esses três aqui, vai dar exatamente isso aqui, ó. Tá certo? Se você substituir o M aqui, né, vai ter um número que vai ser igual a isso aqui, ok? Então tá aí, ó. Essa massa foi de 200 gramas. Viram aí que questão massa? Ou questão linda, viu? Essa daqui. Olha aí, ó. Para encontrar a massa, cara, né? Viu? Ó, estamos evoluindo. Ó. O que nós fizemos na primeira questão? Encontramos o calor total. Segunda, encontramos a massa, né? Ele dando o calor total, ó. Ele deu o calor total. Aqui eu tenho os passos, ó. Pessoal, organizadozinho assim. Ô, professor, mas levar quase uma página do meu caderno. Mas é melhor levar muitas linhas e você entender do que você fazer em 2 linhas e você não entender. Porque no dia do vestibular que você já estiver entendendo, você vai chegar lá simplesmente... Sabe como é que você vai resolver essa questão? Esse tipo de questão já caiu no Enem para fazer essa conta. Só porque ela vale mais ponto, viu? Ó, quando você acostuma fazer desse jeito do seu caderno, quando você chega no Enem, você não vai fazer desse tanto de passo. Você vai fazer assim, ó. Ah, eu sei que para chegar aqui é um calor total. Aí você vai analisando, ó. Ah, mudança de temperatura. Sensível. Constante, sensível. Quanto foi o total aqui? 27.000, né? Quanto é esse daqui? Ah, eu já sei, é M, né? É M vezes 0,5 vezes a variação de temperatura, que é 10. Mais, tá vendo? Ó? No dia lá, você vai fazendo tudo assim, ó. Junto. Por quê? Porque você já está habituado a fazer os passos, ok? Você já entende. Se você fizer repetir essa questão 3 vezes, pronto, aí fica na sua mente o resto da vida. Beleza? Vamos para a próxima. Ó, essa curva é uma curva o quê? De resfriamento, né? Um resfriamento. A questão anterior, ó, era aquecimento, ó. Agora essa daqui é o resfriamento, para nós fecharmos essa nossa partezinha de calor sensível, calor latente, né?
e misturas, né? Aqui nós estamos fazendo uma mistura, né? Somando calores. Então vamos lá. Ele diz que 100 gramas de uma substância, não diz qual é essa substância, ó, inicialmente líquida, em função do calor retirado dela. Então, eu retirei calor, lembra lá? Qual é o seu calor específico no estado líquido, né? Tá aqui o gabarito. Qual o seu calor latente? Tá aqui o gabarito. E qual o calor específico, ok? Ó, veja aqui, ó, calor específico, ó, no estado líquido e calor específico no estado sólido. Viu, ó, como são diferentes? E não é água, né? Porque se fosse água era só você colocar, né? Sólido, meio, né? E líquido, 1. Então, vou passar aqui para o próximo slide, que aí fica melhor. A gente colocar aqui. Então, ó, por motivo didático, vamos só colocar aqui, ó. Aqui é o quê? Né? Aqui você tem líquido, aqui, ó. Líquido mais, o que, ó? Sólido. E aqui você tem sólido. Veja, galera, ó. Ó, estado sólido. Veja que essa substância, ó, e de determinada substância ela fica sólida, ó, quando a temperatura chega a 60 graus Celsius. Tá bom? É uma substância aí qualquer que o cara inventou, né? Professor, eu pensei que sempre sólido. Olha aí que legal, né? Aceitei qual é a pergunta. Professor, eu pensei que sólido era sempre aqui em cima do zero. Não. Isso é para água, né? Para água seria aqui em cima do zero. Ah, professor. Professor, você adivinha os meus pensamentos. É, rapaz, professor é assim, ó. Né? Professor é quase mágico, rapaz. Então tá vendo, ó. Então ele diz certa substância. Essa substância ela fica só, ela começa a se solidificar, ó, a 60 graus Celsius, né? Ok? Depois desce mais e vira sólido. Então vamos aqui para os nossos passos. Então primeiro, ó, item A, né? Ele quer o calor específico da fase líquida, né? Então qual é o tipo de calor, né? Se aqui, qual é o tipo de calor aqui? Vamos enumerar aqui, vamos. Professor, eu vou errar, mas não se preocupe. Professor, não sei desse negócio, sabe, rapaz? Tenha fé em Deus. Ó, que fase é essa daqui, ó? Líquida. Ai, professor, é o quimacete. Que fase é essa daqui, ó? 2 fases. É o latente. E que fase é essa daqui? Ó, sensível, porque é só uma fase. Tá vendo, ó? Você organizando desse jeito, não tem como errar uma questão dessa, galera. Não tem como errar. Tá? Você aprender desse jeito, você diz assim, eu vou errar essa questão, mas não erra, certo? Porque você aprendeu organizado. Olha aí a organização. Então vamos procurar o primeiro, ó, na primeira fase. Então vamos lá, ó. Eu quero que macete, né? Formulazinha, ó. Que macete. Pronto, você não vai esquecer da fórmula. Então vamos lá, ó. Daqui pra cá, ó. Daqui pra cá, ó. Quanto foi de calor? Certo? Quanto foi de calor perdido? Certo? Quanto foi de calor, ó. Aí você olha para o eixo do calor, ó. Então foi 200. Para sair, né, daqui do zero, ó. Para sair daqui do zero e chegar aqui, eu gastei 2.000 calorias. 200 não, né? 2.000, certo? Então, menos. Por que o menos? Porque agora é a curva de resfriamento. Ele está perdendo calor. Ora, para fazer esse trajeto aqui, ó. Para fazer esse trajeto aqui, ele muda de temperatura, ó. Ele estava na temperatura inicial de 140 e foi para 60. Então, 100 gramas, C, que eu não sei que substância é, 60 é a final e a inicial 140. E agora é só subtrair aqui dentro, ó. 60 menos 140, menos 80. Subtrai e dá o sinal do maior, ok? Agora o que eu vou fazer, ó? Multiplicar aqui, ó. Certo? Multiplica, ó. 100 vezes menos 80, menos 800C. Repete a variável, né? Agora, ó, não tem menos aqui e menos aqui? Lá na matemática, o que a gente faz? Ai, professor, multiplica por menos 1. Pronto, é a mesma coisa, ó. Quando eu multiplico por menos 1, vai ficar todo mundo positivo. Aí eu vou pegar, ó, variáveis, lado esquerdo, número, lado direito, né? Então, o 200 tá multiplicando, o 200, né? O 800 está multiplicando, passou dividindo.
E aí, ó, 2.200, não, né? Eu sou danado para dizer 200. 2.000 dividido por 800, ó. Corta um 0, 0, 0, 0, fica 20 dividido por 8, que é o quê? 0,25 caloria por grama em graus Celsius, porque é calor específico, certo? Veja, o calor específico, ele depende da temperatura. O item B, B de bom, que é aprender física. Oh, coisa boa. Aqui, ó. Vamos lá. Ele agora quer o calor latente, tá certo? Então vamos lá, ele agora quer o calor latente. B. Então veja, ó, ele vai sair desse patamar aqui e vai para esse patamar. Como ele quer o calor latente, né? Pela própria questão já está dizendo, mas se você tivesse em dúvida, aqui já mostra, certo? Se você tivesse em dúvida, já dá para saber, né? Que não tem mudança de temperatura. Se não tem mudança de temperatura, né? Se não tem mudança de temperatura, você já sabe qual é o tipo de calor que você vai usar, né? É o quimolesa, de solidificação, né? Porque vai começar a ficar sólido. Então, vamos lá. Qual é esse calor? Ó? Veja, ele está no 2.000 e vai para 5.200. Então, esse calor aqui é a variação, né? 5.200 menos 2.000. Só que é assim, ó. Ele está perdendo calor. Então, aqui é assim, ó. Menos 5.200, certo? Menos 2.000. Menos com menos, mais, certo? Por quê? Porque ele está perdendo calor. É igual a 100 vezes o L de solidificação. Vou deixar esse aqui. Então, subtrai, dá o sinal do maior, menos 33.200 é igual a 100. Passa as variáveis para o lado esquerdo, os números para o lado direito, ok? Isola a variável e faz a divisão, que dá quanto? Menos 32 calorias por grama. Ó, não depende do grau Celsius, ok? Ó, menos 32 calorias por grau Celsius. Professor, por que é que deu esse menos aqui? Por que é que deu esse menos? Adivinha? Porque é calor, ó, de solidificação, ó, é uma curva de resfriamento. Então ele está perdendo, certo? Ele está perdendo calor, ó. Ok? Certo? Eu estou retirando calor, ó. Ele tinha 2.000, eu tirei 5.200, tá bom? A gente diz retirando, mas não é no sentido desse gráfico aqui não, desses valores aqui não, tá certo? Estou retirando, então o sinal é negativo. Beleza? E vamos para o último item, né? Que é o item C, ó. O que ele pede, ó? O calor específico, né? De que fase agora? O calor específico, né? Ele quer agora o calor específico de quê? Ele quer o calor específico, ó, da fase sólida. Então vamos lá. Se tem mudança de temperatura, agora ele vai sair de onde, ó? Ele vai sair de 60 e vai para onde? Para 0, ó. Então é o que macete, ok? Então o calor, ó, ele vai sair dos 5.200 e vai para qual? Para os 6.400. Então você coloca, ó, 6.400, 5.200, que é o inicial, né, de onde ele sai, menos, né, menos o outro, ó, 6.400, ok? E aqui, pelo mesmo motivo, ó, ele está perdendo o calor, tá certo? Então, subtrai aqui e dá o sinal do maior. Do outro lado, ó, temperatura, ó, saiu do temperatura final 0, né? Ele sai daqui, ó, 60 vai para o 0, temperatura inicial 60. Então, fazendo a subtração aqui dá 1.200, é igual a 100C, ó, 0 menos 60, menos 60, ok? Passa, ó, aqui faltou, né, um negativozinho, né? Aqui, na verdade, né, houve uma troca, né? Na verdade, deixa eu ver aqui, né? É esse valor menos esse, ok? Esse valor, ó, 6.400 para onde ele foi, né? Menos de onde ele saiu, ok? Igual aqui, ó, para onde ele foi, né? Menos de onde ele saiu,
ok? Esses dois valores aqui é só trocar, ó. Esse vem para cá, né? E esse era aqui. Mas vai dar negativo, né? Por quê? Pela mesma razão desse, ó, porque tá perdendo calor. Você pode até, ó, quando você já está habituado, você faz a subtração dos dois e já coloca logo negativo, quando é curva de resfriamento. Por exemplo, 2.000 menos 5.200, 3.200. Aí você já coloca menos. Por quê? Porque está perdendo calor. Então agora, multiplica por menos 1, né? Então fica 1.200, né? Dividido por 6.000, tá ok? Isola o C aqui, ó. Tava multiplicando aqui, ó. Tava multiplicando, né? Multiplicar aqui por menos 1, nem precisava disso, né? Mas eu vou colocar aqui. Ok? Então, multiplica por menos 1, fica todo mundo positivo. Ó, isola o C, isolou o C aqui, ó. Certo? Ele está multiplicando, passou dividindo. E o 12, ó. Então, 1.200 dividido por 6.000, olha aí, 0,20 caloria por grau Celsius. Beleza? Então está aí, galera, ó, as questõezinhas respondidas. Encontramos o calor específico, né? O calor específico é uma grandeza que depende da temperatura e da massa. O calor latente, revisando mais uma vez, é aquele calor que só depende da massa, né? Não depende de que o material é feito, né? Não quer saber se é pedra, se é alumínio, tá bom? Aqui não, aqui de que o material é feito, né, tem importância, ok? Então tá aí, ó, o calor específico dessa substância no estado líquido, o calor específico da substância no estado sólido, veja que diminuiu bem pouquinho, né? Ó, só meio, né? E o calor latente, né, de solidificação, ok? Então, pessoal, fica aí, né, nossa aula. Veja o vídeo quantas vezes necessário, galera, né? Pause o vídeo, tá certo? Ah, eu tô em dúvida aqui nessa questãozinha aqui, né? Então pause o vídeo, tá ok? E veja quantas vezes forem necessário. Não tenha preguiça, repita, né? Pegue essas questões, corrija, faça a correção dessas questões e depois você as repete, beleza? Então, galera, até a nossa próxima aula.